Boa noite, meus amados. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Nascimento. Vou estar falando sobre um determinado tema. É o tema que eu verifiquei de um amigo meu que fala na internet. Um dos melhores vlogs em relação à palavra ou escritura que tem na internet. É um dos melhores. Só que o irmãozinho da qual provocou ele, deixou ele muito furioso, que ele começou a colocar alguns trechos que tem nexo do que ele está falando, mas de acordo com o entendimento bíblico, não escritural. Você está me entendendo? Isso aqui não é rebate à sua pessoa não, meu amado. É só deixar algumas observações. Vamos lá. Você entende que a Bíblia é a Escritura? Se você entende que a Bíblia é a Escritura, você está equivocado. Porque a Bíblia foi feita no século XV, aonde não tem ninguém daquele tempo arcaico para dizer que a Bíblia não é escritura. Mas a Bíblia, você sabe que não é escritura. Você estudou, você é palestrante, você é instrutor e sabe de tudo isso que eu estou falando. Primeiro ponto é esse. Então a Bíblia não é escritura. Se a Bíblia não é escritura, ela não é passível do mesmo crédito do que a escritura. Eu tenho que ficar com o pé atrás em relação à Bíblia, porque ela não é a Escritura. De você dizer que a Bíblia contém Escritura é uma coisa mais correta, mas ela contém, mas ela num todo não é a Escritura, certo? Sabendo dessas duas posições, então agora vamos raciocinar em relação a isso. Por que você colocou a questão de Moisés, estatutos, certo? Lei de Moisés e lei do Criador? Vamos lá. Lá em Êxodo, capítulo 20, fala sobre a lei do Criador. Então, lá na frente, no livro de Mateus, quando você observa que ele veio cumprir a lei, ele não está se referindo à lei de Moisés, ele está se referindo à lei do Criador. E qual é a lei do Criador? A lei do Criador é os 10 mandamentos. Agora vamos raciocinar. Será que são 10 mandamentos? Vamos lá. Se o texto, no contexto geral, diz uma coisa, e o título da qual está o texto diz outra, em que eu devo acreditar? Eu devo acreditar em que, meu amado? Eu devo acreditar no texto, não no título. Por que eu estou dizendo isso? Porque o título foi alguém que colocou em cima do que uma pessoa entendeu aquele texto e colocou o título conforme o entendimento. O título não é Bíblia. Vai ser Bíblia o contexto. Agora vamos observar. Vamos observar pequeno detalhe. Quando você lê um capítulo, certo? Você lê um capítulo, você vê aquele mesmo tema, certo? Em outros livros. Por exemplo, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e João. Se você observar, são repetições, certo? Alguns textos são repetições. Alguns adicionados, algumas palavras a mais e outras a menos, mas são repetições. Então, quando você lê um capítulo de Mateus, muitas vezes
está linkado aquele mesmo texto e outros livros. Eles mesmos linkam. Quem linkou foi um copista. Um copista da onde? Do sistema religioso. Então, quando você vai observar qualquer informação, você já vai ser condicionado a pensar conforme o sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso da qual fazia parte aquele copista foi já para fazer essa mudança. Por exemplo, não existia a divisão de capítulos e versículos. Foi feito no século XIV entre o século XV, essa divisão. Certo? Então, essa divisão foi feita para que você procurasse em outros livros para prejudicar e só quem pudesse saber a verdade dos acontecimentos fosse uma pessoa que meditasse de noite, porque uma pessoa leiga não saberia. Então, por isso que essa sociedade hoje não tem essas informações que nós que estamos abrindo a mente do povo temos. Mas vamos voltar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pessoa foi condicionada a pensar conforme o sistema religioso por causa desse link do qual eles colocam o texto. Só que esse link também não é o entendimento a qual devemos ter. Devemos pensar de forma linear, não algo condicionado a um sistema. Aonde eu quero chegar falando isso? Isso é da mesma forma. Alguém lhe criticou, você pegou um texto, conforme o que está escrito na Bíblia, que não é escritura, porque a Bíblia vem de Biblos, que é um nome grego, é um conjunto de livros que foi feito no século XV, aonde não tinha nenhuma pessoa daquele século passado, certo? Presente para contradizer se a Bíblia realmente é a escritura, mas hoje temos conhecimento que não é. Então, sabendo que a Bíblia não é escritura, se eu firmo meu crédito de vida exatamente na Bíblia, sabendo que ela não é escritura, o meu conceito já está errado. Por quê? Porque houve modificações da Bíblia para a escritura. Certo? Houve modificações nesse tempo. O que eu quero dizer com isso? Daquele tempo para cá mudou algumas palavras que não são as mesmos significados. O que eu quero dizer também com isso é que se eu considero o Torá verdadeiro, certo? Eu estou considerando o Torá verdadeiro e desconsidero o resto, eu estou sendo hipócrita. Por que eu estou sendo hipócrita? Porque já foi comprovado isso, não sou eu que estou dizendo não, já foi comprovado isso. Onde existem mais erros que eu possa estar verificando é no Torá. Só que o Torá diz que existem mais erros no Novo Testamento. Mas lembre-se que uma coisa depende da outra. É claro que não devemos seguir mais a lei dos homens, e sim a lei do Criador. Mas veja só, vamos observar. Quando o Salvador disse que queria cumprir a lei, ele estava se referindo à lei dele. O título da Bíblia, não Escritura, diz que é 10 mandamentos. Mas será que é 10 mesmo? Se você observou meu vídeo anteriormente, meu irmãozinho, amigão, você observou que a Bíblia diz que é 10 mandamentos. Mas será que é 10 mandamentos mesmo? Não. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, diz que o Criador completou a obra no 7º dia e descansou nesse mesmo dia. Ou seja, ele trabalhou no 7º. Então tem alguma contradição aí. Por quê?
Porque um dos 10 mandamentos é guardar o sábado. Mas como se ele não guardou? Então seria 10? Não, seria 9. Com esse entendimento, em cima da própria Bíblia. Aí vamos mais para frente. Na Escritura Septuaginta, já houve momento que não era só considerado 10 mandamentos, e sim 15. Então, como é que você quer basear o seu fato na Bíblia? Não, porque a Bíblia, se não tivermos a Bíblia, como é que a gente podia observar isso, meu amado? É isso que eu estou dizendo. Não tem como basear na Bíblia. Tem como você estudar pela Bíblia para mostrar que a Bíblia tem fatos verdadeiros e fatos adulterados. Mas se você diz, eu considero o Torá como verdadeiro, você está no engano, meu amor. Porque o próprio Torá, só por esse contexto, ele já está falho. Você não considera que faz parte do Torá também Mateus? Não é isso? Lá em Mateus, sabe o que fala? Diz, aquele que tirar um J a um tio, certo? Que tirar um J desse livro no contexto, que tirar um J em um tio, será castigado pelo Criador. É ou não é? Só que você, como eu, como outros irmãos, sabe que no hebraico não existe J. E ele colocou a palavra, o nome J, nessa pequena observação que ele fez. Será que isso do Torá, que você sabe que Mateus é Torá ainda. Você sabe que Mateus é Torá. Será que isso do Torá foi verdadeiro? Ele dizer que ia tirar um J ou um tio, se não existia J nem no alfabeto hebraico. Será que isso é verdadeiro, meu amado? Essa frase que está lá em Mateus, não é, meu amado, isso foi adicionado. Aí você quer defender o Torá? Você quer defender a Bíblia, meu amado? Eu poderia estar citando várias, eu só estou dizendo algumas para você mesmo observar. Você está me entendendo, meu irmãozinho? Eu digo para você, mas digo para outros irmãos também. Para você observar, existe J no hebraico? Não. Mas ele disse, se tirar um J tem um tio. Será que essa frase foi o próprio povo que falou? Não. Isso foi adicionado. E feio. Observe, e feio. Aí tem um irmão que vai xingar você dizendo, o único mandamento vos lhe dou. Ele não falou essa palavra e você está certo. Bato palma para você e você está certo. Ele não falou isso. Só que você está colocando a sua observação em cima do que você tem como verdade, que é a Bíblia. E eu estou mostrando para você, fiz mais de 100 vídeos, se eu não me engano foi 101, só colocando adulterações, meu amado, inclusive dessa Torá que você defende. Você está me entendendo? Você tem que se basear em cima de estudo, em cima da Bíblia, mas estudos posteriores da Escritura. Não na Bíblia. Porque se você basear na Bíblia, que já está errada, a sua análise não vai ser exata. Você está me entendendo agora? O irmãozinho chegou você, tal, e a sua resposta foi quase certa. Mas você diz, a lei do Criador é os 10 mandamentos, certo? E 2 mandamentos novos vos lhe dou. Mandamento que é amar o próximo a ti mesmo e amar o Senhor sobre todas as coisas. Que é esses 2 novos. Você está correto mesmo. Novo mandamento, não é o que ele já tinha dado nos 10 mandamentos. Adicionou mais 2, novo. Está corretíssimo sua análise. Só que não é 10, são 9. Então, se existe uma contradição, que existe várias, eu estou citando uma,
A análise, o livro que você se baseia, não é passível de crédito, porque para ser sagrado tem que ser exato. Ora, o que é sagrado? Sagrado é mais ou menos o seguinte: daquele templo do Criador, da qual veio até os dias de hoje, não poderia modificar nada, mas hoje já teve edição, não tem edição. Bíblia tem várias edições, você sabe. Uma edição, 2 edições, 3 edições, 4 edições, 5 edições, e tem mais de várias edições da Bíblia. De todo gosto, você sabe disso. Essa frase que eu lhe disse já está errada. Outras frases de Gênesis que eu disse, 2, capítulo 1, 2 e 3, já está errada. Outras situações, se você pegar meu vídeo, outras frases já está errado. Então, como pode ser sagrado dessa forma? Como pode ser sagrado dessa forma? Não tem como, meu amado. Aí você colocar fulaninho, cicaninho, a base em cima de uma coisa que você sabe que está errado. Observa se é 10 mandamentos, não é. Na lei já teve 15. Outros, eu estou dizendo análise de 9, porque em cima do sábado que ele não guardou. E já tem outros livros, outras de apócrifo, que diz que foi 12. Enfim, há várias contradições. E apócrifos, não quer dizer que é falso, não. Não quer dizer que não foi aceito pelo concílio de Latrão. Que você sabe muito bem disso. Então vamos devagar. Deixa o pessoal xingar. Você é um conhecedor da Escritura. Não fique discutindo com esses caras, não. Eu fui assim também. Mas não adianta. Até uns dias aí eu fui assim, mas eu percebi que não adianta não, meu amado. O povo que está lá do outro lado está na merda. Você acha que um líder religioso, ele vai dizer de sua boca que você está certo? Ele não é otário não, meu amado. Se ele disser que você está certo, ele vai chegar à falência, porque ele sobrevive dos enganos das pessoas. Então não se incomode não. Não reclame em relação às coisas não que você recebe de crítica não. Porque já tentaram acabar com o seu canal, não conseguiram. Já tentaram acabar com o meu, não conseguiram. E assim, meu amado, a crítica é inevitável. Eu mesmo não ligo mais para isso não. Eu fiz um vídeo que falava sobre os fake. É o último que eu critiquei, mas não vou ficar criticando mais não. Eu vou tomar uma ação em relação a isso. Se continuar dessa forma, vou na Polícia Federal e denuncio. Mas para eu ficar botando o vídeo para criticar esse tipo de pessoa, não adianta. Não adianta porque é tudo raça de víbora, serpente, não adianta. Então você tem que fazer sua observação não é em cima da Bíblia, é em cima da pesquisa que você fez em cima da Escritura, e você dá uma posição que pode ser de acordo com a Bíblia, mas da Escritura. Se você for em cima da Bíblia, você vai ter uma argumentação não com tanto crédito. Você está me entendendo? Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Você vai entender por quê. Veja só. Você sabe, você mesmo falou. Olha, a lei de Deus não é 10 mandamentos, você sabe que não é 10, são 9. E outros momentos 12, outros momentos 15. Eu não sei, mas vamos lá. É 10? Quem está dizendo? Não é o título? Não é o título? Mas segundo Gênesis, você não vai constatar que é 9? Então o título que está aqui já está errado. Então como é que você quer basear em cima dos 10? Do qual você citou no vídeo? Não tem como, meu amado. Você está me entendendo? Como é que você quer citar? Aí vamos dizer, 10 mandamentos. O Salvador veio cumprir a lei dele, que é os 10. Certo? Os 10 mandamentos. Correto. Não são 10, são 9, mas foi a lei que ele deixou. Não era a lei de Moisés, que eram os estatutos. Certo? Tudo bem até aí. Aí você diz assim, Êxodo capítulo 31, verso 18.
Eu estou fazendo isso não é para criticar, não. É para afirmar o que você falou, que você está correto. Mas você tem que fazer essas observações, porque senão o cão guloso vem e desce a lapada em cima das suas pernas, da sua estrutura. Porque você está fazendo sua análise em cima da Torá, que é falha, meu amado. Eu só mostrei uma, mas tem várias. Você está fazendo em cima da Bíblia, não é. Você tem que fazer em cima da sua análise, em cima da Escritura. Você tem que ir indo aprofundando lá para você trazer para cá. Mesmo que confirmar o que a Bíblia diz, mas tem que ser de lá para cá. Se você for de cá para lá, você vai se quebrar. Então vamos lá. Êxodo 31, capítulo 18, o que fala aqui? O Senhor deu a Moisés 2 tábuas. Veja, o Senhor deu a Moisés 2 tábuas do testemunho. Quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Veja só. Aqui está o nome pagão, Deus. Meu amado, veja só. Vamos raciocinar. Não pense igual ao sistema religioso, não. O Criador, sendo espírito, tem dedo? Me responda, meu amado. O Criador, sendo espírito, porque aqui não está Jesus, não. E você sabe que Jesus é profeta. E não é Jesus o nome dele. Mas vamos lá. O Criador, sendo espírito, tem dedo? Não tem. E como é que foi escrita pelo dedo de Deus? Aonde tem dizendo isso, meu amado? Hein? A outra posição que você colocou, foi Deuteronômio capítulo 9, versos 9 e 10. Você é meu amigo, mas eu não sou, entendeu? Eu sou imparcial. Veja só, olha. Deuteronômio capítulo 9, versos 9 e 10 diz o seguinte: quando subiu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco, permaneci no monte quando 40 dias e 40 noites não comi pão, nem bebi água. Então o Senhor me deu as tábuas de pedras, escritas com o dedo de Deus, e nela estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio de fogo no dia da Assembleia. Veja só. Observe, vamos fazer uma observação. Veja se essa observação de Moisés não foi a mesma do Criador. O que o Criador fez? O Criador passou 40 dias e 40 noites no deserto. Foi ou não foi? Veja se não se encaixa conforme essa passagem. Permaneci no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Vê se essa passagem não é a cópia do Salvador. Sabe por quê? Porque alguns estudiosos, não daqui do Brasil, alguns estudiosos da Escritura, não da Bíblia, diz que a passagem do Salvador de 40 dias e 40 noites no deserto é uma cópia desse livro de Deuteronômio. É uma cópia de Moisés. Alguns estudiosos verificam isso, meu amado. Veja se não é 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque é Bíblia. Porque é Bíblia, meu amado. Então, tem adulteração. Isso daqui, ó, monte na 40 dias e 40 noites, veja se não é a mesma coisa do Salvador passar no deserto. Veja se não é. Veja só. Segunda coisa, meu amado. Quando você diz assim, Êxodo 31, vamos lá para o Êxodo de novo, 31, 18, você tem que explicar, senão o sistema religioso que você está tentando desmascarar
Você está fixando suas ideias em cima da própria interpretação judaica, cristã, do sistema religioso. Você só está saindo do sistema, mas fazendo a mesma interpretação do sistema. Você está me entendendo? Então vamos lá. O Senhor deu a Moisés tábuas do testemunho. Quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, estava de pedra escrita pelo dedo de Deus. Veja só. Criador, vamos voltar. Criador, sendo Espírito, não pode escrever nada. Quando ele se... Agora vamos fazer a explicação. Quando ele se refere ao dedo, ele aqui houve uma adulteração. Por quê? Porque a palavra exata, agora eu vou de acordo com a Escritura, não é dedo. Essa interpretação, ela veio do copista, certo? Mas não da Escritura. Se um cidadão pegar e dizer que você está errado em relação a essa passagem, ele está certo. Por quê? Porque a passagem da Escritura fala errado. Mesmo que interpretando da Bíblia, quer dizer, mesmo que você interpretando da Escritura, você entenda essa passagem, mas o que está escrito aqui é errado, porque é Bíblia. Porque é Bíblia, meu amado. Porque é Bíblia. E você quer interpretar disso aqui, não tem como. Porque Espírito não tem dedo. E se Espírito não tem dedo, isso aqui está errado. Mesmo que eu interprete essa frase aqui como outra questão, mas aqui está errado. Então isso aqui é uma nojeira. Você tem que abrir a mente. Isso aqui é uma nojeira, porque o copista colocou errado. Então isso aqui não é sagrado, porque isso aqui está errado. Entendeu agora? Então vamos lá. Quando ele fala aqui dedo, sabe o que quer dizer dedo, meu amado? A palavra certa aqui em hebraico era Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. A passagem aqui, sabe o que simbolizava? Espírito. Então vamos ler a passagem. O Senhor deu a Moisés 2 tábuas do testemunho. Quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, tábua de pedra escrita pelo Espírito de Deus. Mas em quem? Em Moisés, porque ele escolhe quem ele quer. Aí vai pegar a passagem, sabe da onde, meu amado? Lá de Romanos, capítulo 9, versículo 11 ao 28, se eu não me engano. Do 11 ao 28, que nós já temos uma predestinação. Veja o exemplo que ele odiou Esaú e amou Jacó. Ele fala lá. Leia direitinho o capítulo 9 de Romanos, versículo 11 ao... Você vai ver que há uma predestinação. Se há uma predestinação, certo? Então, Moisés, ele fez um estatuto feito por ele, por homens, um estatuto errado, que era olho por olho, dente por dente. Mas o Criador escolheu um borra-bosta desse, é um borra-bosta, para escrever a tábua com o espírito dele. Por isso tem aquele ditado, ele escolhe quem ele deseja, independente se é certo ou errado. Moisés é vosso acusador, está lá na frente no Novo Testamento. Mas o próprio Criador escolheu esse borra-bosta para, sabe por quê? Porque ele escolhe quem ele quer. Então aqui está dizendo, escrito pelo Espírito do Criador. Em cima de quem? De Moisés. Em cima de quem? De Moisés. Porque dedo está errado. Foi o copista que colocou errado. Então isso aqui não é sagrado. Ali era o Ruach HaKodesh, é espírito. A palavra certa aqui era espírito, escrita pelo Espírito do Criador, que não é Deus. Deus também é pagão. Então vamos lá para a 2ª Crônica que você falou, capítulo 12, versos 1.
Eu estou dizendo isso não é para criticar você, não. É para que o sistema religioso não interprete mal o que você falou. Aqui, ó. E tendo sido confirmado o reino de Roboão, e havendo-se fortalecido, deixou a lei de Deus e todo o Israel com ele. Deixou a lei de Deus. Qual a lei de Deus? A lei, os 10 mandamentos. Que não são 10, são 9 ou 12 ou 15. Aí é uma questão de pesquisa. Mas eu tenho para mim que são 9. Mas interpretação de adulterações de várias escritas tem várias, meu amigo. Em relação a isso tem várias. Vamos lá. Todo Israel com ele. Isso é 2 Crônica 12:1. Lá em 1 João, vamos lá, está lá na frente. 1 João, capítulo 2, verso 7, que diz assim: Amado, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, ou seja, os 10, que não são 10, são 9. Mas vamos lá, para o 10, que está lá escrito. Que vos tem desde o início. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Certo? Aqui 1 João 2,7. Agora vamos lá para Levítico, do qual você citou. Levítico 5:17. Levítico 5:17 diz assim: Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor proibiu, e ele não sabia, todavia ele será culpado e levará seu pecado. É isso? 5:17, deixa eu ver se é isso mesmo. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor proibiu, e ele não sabia, todavia ele será culpado e levará seu pecado. Agora observe o seguinte, vê se é passível de muito crédito. Se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor proibiu, e ele não sabia, todavia ele será culpado e levará seu pecado. Veja, se temos uma predestinação, certo? Se o Criador é onisciente, onipresente e onipotente, esse texto encaixa? Observa-se? Não, meu amado. Encaixa completamente? Não. Mas está aqui, se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor proibiu, e ele não sabia, todavia ele será culpado. E ele levará seu pecado. Mas ele onisciente, onipresente, onipotente, meu amado. Outra coisa, aquele que comer da árvore morrerá. Está lá em Gênesis. A árvore. A árvore que comer do fruto da árvore morrerá. Esse morrerá. E o cidadão morreu, meu amado? Não morreu. Ele não morreu. Aí você vai interpretar. Mas ele não morreu fisicamente, mas morreu de espírito. Então, no texto, tinha que estar constando a morte espiritual. Mas não está. Então, o texto está errado. Se eu não especifico, porque morte tem que dizer o tipo de morte. A morte pode ser espiritual ou a morte carnal, que é pai bufo. Mas o texto não especifica, meu amado. Então, aquele que comer a árvore, o fruto da árvore, morrerá. E o cidadão morreu? Não morreu. Observe, lê o texto. Ele não morreu. Mas poderia estar falando de morte espiritual. Sim, mas o texto não disse morte espiritual. Então o texto está incompleto. Ou incompleto, sendo que está errado. Por quê? Porque ele não especificou. Vamos lá para outra que você falou. Do mesmo jeito, esse Levítico 5:17. Onipresente, onipotente, onisciente. Se tem uma interpretação, eu estou adicionando com minha interpretação, não de acordo com o texto
da Bíblia. Eu posso interpretar de acordo com a Escritura, se assim eu tiver. Mas você está interpretando por cima da Bíblia, e a Bíblia é falha. Mas vamos lá, 5,17, que é onipotente e onisciente, que não se encaixa com o que diz nessa passagem. Mas vamos lá, Apocalipse 12,17. Vamos lá. O dragão irou-se contra a mulher e foi lutar contra o restante da sua descendência, os que obedecem o mandamento de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus. Veja só. Você citou os mandamentos, os 10 mandamentos, tá certo? Tá. Mas lá na frente você vai entender por que eu estou fazendo essas observações. Veja só. Isso está lá em Mateus 12,17. Apocalipse 12,17. Agora vamos para Apocalipse 14,12. Diz assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que não é Jesus, mas os 10 mandamentos, certo? Apocalipse 22,14. Vamos pular, do jeito que você disse. Bem-aventurado aqueles que lavam suas mãos, vestem no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Veja só, quando ele cita árvore da vida, porque a palavra árvore, sabe o que quer dizer? A árvore significava vida. Mas existem vários tipos de árvore. Ele especifica, não é porque a árvore simboliza alguma coisa não. Ele está especificando, porque a palavra árvore é vida. Lá em Gênesis, quando você vê que está a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, enfim. Árvore significava vida, mas quando ele está dizendo árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ele está especificando o tipo de árvore. Então ele está especificando que a árvore não é a vida mais, é o conhecimento do bem e do mal. Então, se você cortar a palavra árvore, o texto vai continuar certo. Observe, a árvore da vida, ou seja, a vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Se você cortar a árvore, vai dar certo do mesmo jeito, porque ele está especificando. Porque a palavra árvore, certo, no hebraico arcaico, simboliza, sabe o quê? Vida. Mas ali, a árvore tem várias interpretações, porque no hebraico são palavras polissêmicas. Como no hebraico são palavras polissêmicas, então ele especifica por quê? Porque existe várias interpretações sobre a palavra árvore. E ele especifica nesse texto o copista para que se torne claro, mas só que ninguém observa dessa forma. Mas vamos lá. Certo? Vamos lá. 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Quem é a porta? O Criador. Êxodo 20 e 21. Já citei, né? Os estatutos e os mandamentos. Uma lei de Moisés e outra lei do Criador. Mateus 5,19. Mateus 5,19 diz o seguinte, meu amado. Olha, que você citou. Qualquer que violar um só destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Aquele que ensinar será grande no reino dos céus. Ou seja, o mandamento que ele fala também está se referindo aos 10, certo? Você está certo. Agora 18. Porque em verdade vos digo, mesmo que o céu e a terra passem, não será omitido um jota ou um tio. Foi aquela observação que eu fiz. Mateus 5,18. No hebraico não existe jota. Será que esse texto foi realmente colocado pelo Criador? Não foi, meu amado. Isso aqui, Mateus, é o quê? Torá. Torá. Você sabe disso. E aqui tem um J. Será que existe a palavra um J se não existia J e nem se conhecia o J? Como é que pode isso?
Mas está aqui, meu amado, ou um tio da lei, até que tudo seja cumprido. Nem para observação, ele não teria como colocar a palavra um J, porque não se existia essa letra, J. Você está me entendendo? Então, como é que você quer estar quieto numa coisa que já está adulterada, meu amigo? Acorde quanto é tempo, você tem que analisar da Escritura. Vamos lá, Mateus 19, 17. 19, 17. Mateus 19, 17. Diz assim. Veja o que diz. E Jesus lhes respondeu: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, Deus, mas que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Referindo-se aos 10 mandamentos, que não são 10. Vamos lá. Mateus 22, 36 ao 49. 22, certo? Do 36, certo? Que diz assim: mas qual é o maior dos mandamentos da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Reunindo-os, os fariseus os interrogou: que pensais do Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Jesus lhe disse: como Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém podia responder-lhe nada. E depois daquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Aí, só vai até aqui no caso. Outra passagem que eu queria deixar bem claro é porque a palavra mandamentos, observe que a palavra mandamentos. Veja só. Qual o maior dos mandamentos? Mandamentos. Observe que mandamento está no plural. Por quê? Aí, da lei, aí ele pega, cita: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, no singular. Mas por quê? Vá lá para 2 João, meu amado. Vamos lá, vamos catar um pouquinho. Olha aqui, ó. Porque ele cita em momentos no plural e no singular, para que o sistema religioso não venha contradizer o que você está falando. Eu tenho que fazer só pequenas observações para que o sistema religioso não dê a madeirada em você, nas suas pernas, porque eles são podres. Olha aqui, ó. Segunda Carta Universal de João, capítulo 1, versos 6. Sabe o que diz? Porque um está no plural e o outro está no singular. Este é o amor. Este é o amor. Que andemos conforme os seus mandamentos. Que andemos conforme os seus mandamentos. Plural. Aí depois ele diz: este é o mandamento, no singular. Como ouviste desde o princípio, que andeis em amor. Ou seja, tudo isso é aqui, ó. Mandamentos de trás, que foi os 10. Este é o mandamento, como ouviste desde o princípio, que andeis em amor. Ou seja, ele resumiu mesmo, meu amado. Ele resumiu mesmo. Aqueles 10 mandamentos, se você amar, você vai cumprir os 10 mandamentos. Está aqui, ó.
Segunda João, que na segunda João, eu considero segunda carta universal de João, como está aqui. Segunda carta universal de João, capítulo 1, verso 6. Este é o amor, que andemos conforme os seus mandamentos, plural. Este é o mandamento, ou seja, os 10, que é um só, que é o amor. Se você ama o seu próximo e anda se você ama o seu próximo ao Criador sobre todas as coisas, você segue os outros todinho. Então é isso que ele queria dizer, ele resumiu mesmo os 10 mandamentos. Aqui, ó, este é o amor, que andemos conforme os seus mandamentos, plural. Este é o mandamento, singular, com amor visto desde o princípio, que andeis em amor. Aí observa que se não se encaixa, eu separei aqui, ó. Veja se não é. Algumas passagens do cão guloso que ele interrogou, ele diz, entre aspas, algo que realmente diz, confirma o que eu estou dizendo agora em João, 2 João 1,6. Gálatas 5,14, observa. Pois o amor do Salvador nos constrange, pois julgamos assim, porque se um... Não, isso aqui está em Coríntios, me perdoe. Eu pensei que tinha colocado em Gálatas, mas isso acontece, viu? Aqui, Gálatas 5,14, diz assim, olha. Pois toda a lei se obedece em uma só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja se não é. Ou seja, ele não está se referindo à lei de Moisés. A lei que ele está se referindo é a lei dele. A lei, os 10 mandamentos, que não são 10, mas está lá no título, eu vou ter que falar dessa forma. Os 10 mandamentos se resumem em amar o próximo como a ti mesmo. Está aqui, ó. Está em Gálatas 5,14. Aí depois ele diz assim, João 15,12. Veja se não é. João 15,12. Sabe o que diz? Meu mandamento é este. Meu mandamento, que também se refere aos 10, é este. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas essa passagem, que vos amei uns aos outros como vos amei, se encaixa nos 10 mandamentos, mas aqui você tem que observar que ele aqui está se referindo aqui, ó. Eu vos amei. Vos está em quê? Eu vos, não é vós não, eu vos amei, mas está em segunda pessoa, não está em segunda pessoa? Eu vos amei. Ameis, está em quê? Que pronome? Pronome ameis. Ameis, eu amo, tu ama, eu amei, passado. É ou não é? Amei está no passado? Uns aos outros, como eu vos amei. Quando ele está se referindo aqui, vos amei, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Passado. Está se referindo a gente? Não. Tá ou não tá? Ah, não, mas não tem que trazer. Não tem que... Olha, meu amado, a gente tem que amar o próximo? Tem. Mas o texto aqui não está falando do tempo presente, está falando no passado. Então, deixe de adicionar coisa feita o sistema religioso. Isso eu não estou dizendo para esse meu amigo, não estou dizendo para o sistema religioso. Deixe de adicionar coisa. Amei está no passado, ameis, plural. Sabe por que o Salvador está dizendo isso aqui? Porque os apóstolos perseguiam o povo. Dizia que o povo andava muito puleta. Então, ele era seguidor do Salvador, certo? Mas dizia que todo mundo que não seguisse a vontade deles, daquele grupo ali dos 12, estava com o diabo. Então, o Salvador estava dizendo para ser mais maleável, tá? Para ter mais compaixão com o próprio povo que não é judeu, o próprio povo israelita.
que ainda estava preso na lei, mas que algumas atitudes de alguns apóstolos ali presentes, certo? Queria que o cidadão, feito hoje, que o cidadão tivesse na lei, que ele mudasse de uma hora para outra, que entrasse na cabeça dele rapidamente aquilo e que se não entrasse rapidamente na cabeça daquele indivíduo a graça em relação à lei, ele era considerado diabo em relação a excluir a vontade do Criador. Ou seja, os próprios apóstolos não tinham compaixão para com os israelitas, o verdadeiro povo. Então, o que é que acontece? Quando o Salvador diz aqui, ó, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ele estava se referindo aos apóstolos para que tivesse mais compaixão e mais misericórdia para com aquele povo israelita. Já começa por aí, não é para o dia de hoje, está no passado. Observe, se você é analfabeto, você agora está entendendo. Vamos lá agora para o livro de Romanos. Já estou terminando, está certo que está longo esse vídeo, mas tem que dizer essas coisas porque senão o sistema religioso pega. Aqui, ó. Pois os mandamentos. Boa noite, meus amados. Aqui é o irmão Rafael Nascimento. Continuando, meu amado, o que a gente estava se referindo a dar crédito exato a uma Bíblia que realmente está adulterada. Você está me entendendo? Dá esse crédito. Então vamos verificar outras colocações. Eu tinha terminado em João 15, versos 12, certo? Vamos lá para João 15, versos 12. O vídeo, a bateria da minha câmera, ela descarregou. Eu tive que a carregar para estar continuando esse vídeo novamente. Mas na edição eu vou dar um jeito para ficar mais ou menos entendido. Mas João 15, versos 12 diz assim: meu mandamento é este. Ou seja, o mandamento do que ele estava falando, certo? Que na mesma concepção do mandamento do Criador e a estatuto de Moisés. Aqui está se referindo aqui, ó. Meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Observe o verbo que está no passado, está se referindo para que os apóstolos amassem também tanto o samaritano como outras pessoas que não estavam fazendo parte, naquele momento, naquele exato momento, os israelitas, alguns israelitas que eram samaritanos, outras pessoas estrangeiros, que eram perseguidos de uma certa forma porque não vivia a lei. E se você observar, João ainda é lei. Correto? Então ele está se referindo a isso. Então agora vamos para Romanos. Ele está se referindo ao tempo, naquele tempo presente. Amei, passado. Romanos 13, versos 9. Diz assim: pois os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, veja só o que ele diz. Se há qualquer outro mandamento, ou seja, aqui já está falando em relação ao Novo Testamento. Observe que está em Romanos, correto? Veja se não está. Está ou não está? Não está em Romanos? Observa. Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque amando o próximo, seguiria os mandamentos do Criador, os 10. Certo? Seguiria os mandamentos do Criador. Então vamos ler de novo. Romanos capítulo 13, versos 9 e 10.
Pois os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento daqueles 10, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos, dos 10, dos 2 que foram inclusos, tudo se resume em um único só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora vamos lá para 1 Timóteo. É porque o cidadão ali, que ele interrogou, foi com muita arrogância e não soube explicar. Mas tem algumas coisas que tem nexo, meu amado. Não é um mandamento vos lhe dou. Isso aí também, um único mandamento vos lhe dou, feito ele falou. Isso aí é mentiroso. Mas observa algumas situações. 1 Timóteo 1,5, o que diz: ora, o propósito dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera. Uma fé sincera. Ora, o propósito desta instrução, ou seja, dos próprios mandamentos dele, referidos ao qual você se referiu lá no passado, lá em Êxodo, é aqui, ó, a instrução desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Agora vamos lá, o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, verso 19, que diz: porque quando Moisés acabou de proclamar todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã vermelha, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo. Veja só, a lei do Criador foi escrita com o próprio dedo do Criador. Mas para quem? Dedo você sabe que é o Espírito com Moisés. Correto? Que era um cara borra bosta, mas era Moisés. Foi a escolha do Criador. Certo? Depois aqui está dizendo aqui. Até essa lei, toda a lei do Criador, certo? Mesmo toda a lei do Criador, veja só no 19. Quando Moisés acabou de proclamar todos os mandamentos segundo a lei, os mandamentos, porque ali no outro era a instrução, ele pegou aqueles mandamentos e deu um sentido de forma errônea. Os mandamentos, os 10 mandamentos do qual você citou, que foi escrito pelo Espírito, ele deu um sentido errôneo aos mandamentos do Criador, que foi feito pelo Espírito do Criador, mas ele deu um sentido errado à lei do Criador, perante a lei dele mesmo. A lei que foi dada pelo Espírito Criador, ele deu sentido totalmente errado para a lei que foi escrita pelo Espírito Criador. Ou seja, o Espírito Criador estava nele, mas ele deu um sentido errado à lei. Então, por isso que o Salvador diz que veio cumprir. Porque, mesmo que foi pelo o dedo do Criador, ou seja, o Espírito do Criador, ele, como sendo um homem, ele deu um sentido errado àqueles 10 mandamentos. Então, quando ele fala aqui, quando Moisés acabou de proclamar todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo. Ou seja, deu sentido todo errado ao povo da lei. Então, por isso que ele disse que veio cumprir. Porque Moisés, mesmo tendo passado os mandamentos de forma correta, Moisés deu sentido até dos mandamentos do próprio Criador de forma errada. Por isso que ele veio cumprir, porque o povo não cumpriu, porque Moisés fez assim que o povo entendesse de forma errada aqueles 10 mandamentos. Então aqui, ó, 1 João. 1 João, vamos lá.
1 João 3,23. Sabe o que diz? Diz assim: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, conforme ele nos o ordenou. Certo? Ele estava se referindo aos, aqui, ó, que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Certo? O seu mandamento é este. Certo? Fazendo esse, vai cumprir também os 10 aqui, ó. E criamos seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, se você observar, creia no Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Vê se não se encaixa com o que ele está falando aqui, no 1 João 3,23. Aqui, que creiamos no seu nome de seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. O seu mandamento é este. Vamos lá, 1 João 3,24. Quem obedece aos seus mandamentos, veja só que já está dizendo aqui, está dizendo o seu mandamento, singular. E aqui no verso 24 diz, no plural, mandamentos no plural. Quem obedece os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e pelo Espírito que nos deu, que sabemos que ele permanece em nós. Ou seja, por quê? Porque o mandamento, fazendo amar o próximo e amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, cumpriu os outros 10. Você está me entendendo? Então, por isso que aqui está falando um no singular e outro no plural. 2 João 1,6, no qual eu me referi já, certo? 2 João 1,6, que é a segunda carta universal de João 6, diz isso: este é o amor, que andemos conforme os seus mandamentos. Este é o mandamento, como ouviste desde o princípio, que andeis em amor. Então, na realidade, eles, um único mandamento vos lhe dou, meu amado, está correto. Ele não soube explicar, não é único. A palavra não é único. É porque se você cumprir, amar o próximo como a ti mesmo, vai exercer todos os outros 10. Ele não soube explicar, mas está certo. Você está me entendendo? Está certo, meu amigo que faz um trabalho exemplar na internet. Está certo. As outras passagens que eu coloquei aqui, está certo. Seu entendimento foi quase todo correto. Só que você tem que fazer essas observações de dizer que não é dedo, porque Espírito não escreve nada. Você tem que ver que ele falou a palavra único, que o texto não diz único. Mas, se você amar o próximo, você vai cumprir os outros 10. Está certo. Entendeu? Então, no contexto geral, de uma certa forma, ele resumiu. Está dizendo aqui, eu já provei isso para você, resumiu os 10 e 2, porque sendo os 2, esses os 10. E quando diz que foi adicionado 2 novos, foi porque esse 2 novo substituiria os 10, porque sendo os 2, exerceria os 10. Quem ama o próximo não vai matar, não vai furtar. Vê se não é isso. E os outros 10 que não são 10, você sabe que é 9. Então, não é defender a Torá, não é defender o Novo Testamento, enfim, é defender a Escritura, diferentemente da Bíblia. Você tem que fazer essa separação, meu amado. E a Escritura não é a Bíblia, porque também não é 10, é 9. Entre outras coisas do qual eu já citei no vídeo. Então tenha cuidado. Você está me entendendo? Tenha cuidado, tanto para você, que é um especialista na Escritura, e também para o irmãozinho que você falou. Tenha cuidado, porque se você se baseia na Bíblia que já está adulterada, porque Espírito não escreve, a não ser que você observe da forma arcaica que foi escrita na Escritura,
Aí você vai dar uma resposta plausível, mas se você se observa do que está escrito aqui, você observa que dedo não escreve nada, espírito não escreve nada com dedo. Você está me entendendo? Então essa forma aqui está errada. Observa isso, meu amado amigo de Yahushua. Observe isso, para que você depois não seja alvo pelo sistema religioso de pequenas contradições que podem mudar o contexto. Você está me entendendo? Então observe, não defende a Torá com unhas de dente não, porque a Torá, se você não sabe, é um dos livros que tem mais fonte de erros. Alguns dizem que é ao contrário, que a Torá não existe erro. É ao contrário mesmo. A Torá existe muitos erros, da mesma forma que o Novo Testamento existe muitos erros. Foi feita uma pesquisa e foi constatado que só da Escritura, para o que temos hoje como Bíblia, só 18% é, na realidade, palavras do Criador, meu amado. O resto foi terceiros que falaram, que não estavam ali presentes. Contos que pessoas passavam por tribulação e tinha a história do Criador e correlacionava essas tribulações e o que eles estavam passando naquele momento com algo que o Criador exerceria ou agiria daquela forma. Por exemplo, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Marcos. Sabe quanto tempo depois da morte do Criador? 70 anos. O primeiro livro a ser escrito foi o de Marcos. 70 anos após a morte do Criador. Sabe o que quer dizer isso? É que os que escreveram não estavam ali presentes. Então não se admire, não. Alguns livros do Novo Testamento que foram encontrados e foram constatados pelo carbono 14, que foram escritos entre 150 a 200 depois do Criador. Ou seja, é mais ou menos o seguinte. Se você morreu em 1940, certo? Uma pessoa em 2010 falou sobre você. Mas como? Por relatos de terceiros que passou 70 anos depois, falou sobre aquilo que não estava ali presente, não saberia como era a forma daquele povo que vivia ali, só por relatos de terceiros, que a informação não vai ser a mesma daquelas pessoas que estavam ali presentes, meu amado. Em relação ao Torá, tanto você como eu sabe que o Torá existem contradições, porque em muitos momentos se fala Senhor se referindo não ao Criador, e sim a Baal. Então vá calma. Vá com calma para que você não seja engolido. Eu sou das pessoas que mais admira seu trabalho. Mas não seja muito, sabe o quê? Radical não. Observe alguns pontos. Leia e releia o texto para que depois o irmão não deixe se poar de você. Porque qualquer lacuna é lapada que o sistema religioso vai dar em você. Então releia e releia, meu amigo, para que você não seja engolido pelo sistema religioso. E eu, o irmão Rafael Nascimento, como tantos outros irmãos, não deseja isso, porque o seu trabalho é muito bom. Muito bom. Mas tem alguns pontos que você precisa ser mais flexível, não radical. Não, Torá
é verdadeira e você sabe que não é, meu amado. Algumas coisas se aproveitam, mas algumas coisas são mentirosas. Mas você quer dizer que a Torá que realmente foi preservada não foi. Um exemplo só disso, só um exemplo que eu dei em relação a Gênesis. Outro exemplo que eu dei em relação a Mateus. Só 2 exemplos de vários que eu podia citar. Então pare com isso. Deixe Dilson. Deixe Dilson, viu, meu amado? Um abraço do irmão Rafael Nascimento para você e para quem assistiu esse vídeo. Isso não é uma crítica, é só uma observação. Ok?